Meu filho me expulsou no dia em que ficou milionário com a loteria. Não preciso de uma mãe pobre que me atrase. Fiz minhas malas em silêncio. 3 dias depois, ele foi ao banco para sacar o prêmio em dinheiro. Quando me viu sentada na sala VIP com o gerente, desmaiou. Vocês já viram alguém desmaiar de choque? Não aquele desmaio de novela, dramático e ensaiado. Estou falando daquele desmaio verdadeiro, onde as pernas simplesmente cedem, os olhos reviram e o corpo desaba feito um saco de cimento no chão. Foi exatamente isso que eu vi acontecer com meu filho Renato naquela quarta-feira, 14h37 da tarde, na sala VIP da Caixa Econômica Federal de Brasília. Ele tinha entrado apressado, praticamente correndo, com aquela esposa dele, a Jéssica, pendurada no braço dele feito uma bolsa de grife. Os dois vestidos como se fossem para uma festa de gala. Ele de terno azul marinho, que ainda tinha a etiqueta do preço mal arrancada no punho, ela com um vestido laranja berrante e salto tão alto que parecia que ia tombar a qualquer segundo. Vinham sorrindo, conversando alto, planejando em voz alta o que iam fazer com os 18 milhões de reais da Mega Sena. 18 milhões. O número que tinha transformado meu filho num estranho em menos de 72 horas. Mas eles não esperavam me ver ali, muito menos sentada naquela poltrona de couro marrom do lado do gerente regional, Dr. Fabrício, com uma xícara de café expresso na mão e minha bolsa de couro legítima. Presente que eu mesma me dei com o primeiro salário depois de 40 anos ralando, apoiada elegantemente no colo. Eu estava usando meu conjunto de linho bege, o que comprei especialmente para essa ocasião. Tinha passado o batom vermelho suave, aquele tom que não é agressivo, mas que diz: eu existo e mereço respeito. E no pulso, brilhando discretamente sob a luz fria do ar-condicionado, estava o relógio de prata do meu falecido marido, Altamiro. O único objeto de valor que eu guardei todos esses anos, mas que naquele dia tinha um significado completamente novo. Renato me viu primeiro. Vi o exato momento em que o cérebro dele processou a informação. Aquela mulher sentada ali, sendo tratada como cliente VIP, era a mãe que ele tinha expulsado de casa 3 dias antes, chamando de peso morto e mãe pobre que atrasa. A cor sumiu do rosto dele, literalmente. Foi como se alguém tivesse puxado um plugue e drenado todo o sangue. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. E Jéssica, aquela víbora, apertou o braço dele e sussurrou alto demais: Renato, o que sua mãe está fazendo aqui? Dr. Fabrício, que estava ao meu lado revisando uns papéis, levantou os olhos com aquele sorriso profissional e falou com a voz firme e educada. Boa tarde, senhor Renato. A senhora Dona Neuza chegou antes. Estávamos justamente finalizando os procedimentos da conta premium dela. Premium. Aquela palavra caiu no meio da sala como uma bomba. Premium! Jéssica repetiu, a voz esganiçada subindo 2 tons. Do que ele está falando, Renato? Meu filho não conseguia falar. Ele só me encarava, e eu podia ver nos olhos dele, aqueles olhos castanhos que puxaram do pai, uma mistura de confusão, medo e algo que demorei alguns segundos para identificar. Vergonha. Foi Dr. Fabrício quem continuou, sempre profissional, sempre correto. Dona Neuza se tornou cliente especial do banco nesta semana, Sr. Renato. Estamos muito honrados em atendê-la. É uma mulher de fibra, sua mãe. Ele fez uma pausa, olhou para mim como se pedisse permissão, e eu apenas ergui uma sobrancelha. Ele prosseguiu. A senhora gostaria de explicar para seu filho, Dona Neuza? Ou prefere que eu conte? O silêncio que caiu naquela sala foi pesado. Daqueles silêncios que você consegue ouvir o zumbido da lâmpada fluorescente no teto, o ronco distante do ar-condicionado, a respiração ofegante de Jéssica. Eu tomei um gole lento do meu café. Deixei o gosto amargo se espalhar na língua. Olhei para o meu filho, aquele homem de 42 anos que eu criei sozinha, que eu alimentei vendendo marmita, que eu vesti com roupas que eu mesma costurava de madrugada, que eu coloquei numa faculdade particular pagando R$ 850 por mês durante 5 anos fazendo brigadeiro gourmet.
e falei com a voz mais calma que consegui. Pode contar, Dr. Fabrício. Meu filho merece saber a verdade. E foi aí que Renato desmaiou. As pernas dele cederam. O corpo inteiro desabou. A cabeça bateu na quina da mesa de centro com um som seco que me fez fechar os olhos por um segundo. Jéssica gritou feito uma histérica. Se abaixou, começou a bater no rosto dele, gritando: Renato! Renato! Alguém chama uma ambulância! Eu não me mexi da cadeira. Apenas olhei para aquele homem caído no chão. Meu filho, minha criação, meu maior erro e minha maior dor. E pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. Pensei nas palavras que ele tinha cuspido na minha cara. Pensei na forma como ele me empurrou para fora da vida dele no momento em que o dinheiro apareceu. Pensei em quantas noites eu tinha passado acordada me perguntando onde foi que eu errei. E pensei no segredo que eu tinha guardado por 40 anos. O segredo que estava prestes a mudar tudo. Se você quer entender como eu cheguei até aquele banco, como uma mãe de 67 anos que morava numa casa simples em Ceilândia se tornou cliente VIP enquanto o filho milionário desmaiava aos meus pés, então continue comigo nessa história. Porque o que você vai ouvir não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, traição e a lição mais dura que um filho pode aprender. E se histórias de superação e justiça tocam seu coração, se inscreva no canal, porque aqui a gente não esconde a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Dr. Fabrício já estava no telefone chamando a equipe médica do banco. Jéssica continuava gritando, o rímel escorrendo pelo rosto. E eu continuei sentada, tomando meu café, olhando pela janela de vidro para o movimento da rodoviária do plano piloto lá embaixo. Porque pela primeira vez em 42 anos, eu não ia correr para acudir meu filho. Desta vez, ele ia ter que acordar sozinho e encarar a verdade que eu tinha escondido a vida inteira. E quando ele acordasse, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas para entender por que aquele desmaio aconteceu, você precisa conhecer a minha história desde o começo, e eu prometo, cada palavra que você vai ouvir é real, dolorosa e necessária. Vocês sabem o que é acordar às 4:30 da manhã todos os dias durante 15 anos? Não para fazer yoga ou meditar, como essas influenciadoras de Instagram ensinam. Acordar para picar cebola com os olhos ardendo, refogar frango em panelas velhas que você herdou da sua sogra, embalar marmitas em potes de plástico que você lavava e reutilizava até ficarem opacos de tanto uso. Foi essa a minha vida de 1983 até 1998. Meu nome é Neuza Tavares da Silva. Tenho 67 anos, e quando eu tinha 27, meu mundo desabou pela primeira vez. Altamiro, meu marido, o amor da minha vida, o homem que me fazia rir mesmo quando a conta de luz atrasava, morreu num acidente de carro voltando de uma reunião de negócios em Goiânia. Foi numa sexta-feira chuvosa de março. Eu estava grávida de 4 meses do Renato. Lembro do policial batendo na porta. Lembro do som da chuva batendo no telhado de zinco da nossa casa pequena no Gama. Lembro de cair de joelhos na sala e sentir uma dor no peito tão forte que pensei que ia morrer ali mesmo, junto com ele. Mas não morri, porque tinha uma vida crescendo dentro de mim. E aquela vida precisava de mim inteira, não em pedaços. Altamiro era sócio minoritário de uma empresa de logística. Ele tinha 15% da sociedade. Não era rico, mas também não passávamos aperto. Tínhamos o suficiente. Uma casa simples, mas nossa, um carro velho, mas que andava, comida na mesa e planos. Tantos planos. Quando ele morreu, a empresa estava quebrada. Dívidas por todo lado. Os outros sócios ofereceram R$ 8.000 pela parte dele. R$ 8.000 em 1983. Era dinheiro, sim, mas não era nada perto do que Altamiro tinha investido ali. Mas eu não tinha escolha. Estava grávida, sozinha, sem família próxima. Minha mãe tinha morrido anos antes. Meu pai eu nunca conheci direito. A família do Altamiro sumiu assim que o enterramos. Engraçado como família some quando você deixa de ser útil, não é? Peguei aqueles 8.000, paguei o enterro, as dívidas que tínhamos e sobrou 3.000 e pouco.
Com esse dinheiro comprei uma máquina de costura usada e material para fazer enxoval de bebê. Porque eu precisava trabalhar, e trabalhar em casa era a única opção para uma viúva grávida de 4 meses que não tinha nem o ensino médio completo. Renato nasceu em agosto. Um menino lindo, gordinho, cheio de cabelo preto. Quando colocaram ele nos meus braços, eu chorei tanto que a enfermeira achou que eu estava com depressão. Mas não era depressão, era medo. Um medo imenso de não conseguir dar para aquele bebê tudo o que ele merecia. E vocês sabem qual foi a primeira coisa que eu fiz quando saí da maternidade? Passei na joalheria da rodoviária do plano piloto e vendi a minha aliança de casamento. Precisava de dinheiro para fraldas e leite. A aliança do Altamiro eu não vendi, nem o relógio de prata que ele usava todo dia. Essas 2 coisas eu guardei numa caixinha de sapatos junto com a certidão de casamento e as fotos do nosso casamento simples na igreja de Taguatinga. Eu disse para mim mesma: Neuza, um dia você vai dar esse relógio para o Renato, quando ele for homem, quando ele entender o valor das coisas. 42 anos depois, aquele relógio ainda estava comigo, porque Renato nunca entendeu o valor de nada. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Eu costurava enxoval de bebê durante o dia enquanto o Renato dormia. À noite, quando ele acordava chorando, eu embalava ele no colo costurando com a outra mão. Meus dedos viviam furados de agulha. Minhas costas doíam de ficar curvada na máquina, mas eu não podia parar. Cada bode de bebê que eu fazia era comida na mesa. Cada mandrião bordado era o aluguel pago. Quando Renato fez 3 anos, a costura não dava mais conta. O dinheiro não esticava. Foi aí que comecei a fazer marmitas. Acordava às 4h30, preparava 30 marmitas, deixava o Renato dormindo, ele era tranquilo, graças a Deus, e saía para entregar de ônibus. Voltava correndo para dar café para ele, levava na escolinha comunitária e, de tarde, limpava casas. Eu limpava 3 casas por dia, terça, quinta e sábado. Ganhava R$ 50 por casa. 150 por semana, 600 por mês, quando tinha mês completo. Com as marmitas, dava mais uns 800. No total, eu fazia R$ 1.400 trabalhando 16 horas por dia. E sabem o que Renato me disse quando tinha 16 anos e descobriu quanto eu ganhava? Mãe, você ganha uma miséria. Por que você não arranja um emprego de verdade? Emprego de verdade, como se acordar de madrugada para alimentar 30 pessoas não fosse trabalho de verdade. Como se esfregar chão de joelhos não fosse trabalho de verdade. Mas eu engoli. Sorri. Disse que ia melhorar. Sempre dizendo que ia melhorar. Renato cresceu envergonhado de mim. Não é fácil escrever isso, mas é a verdade. Ele tinha vergonha da mãe que chegava na reunião da escola com cheiro de alho porque vinha direto da cozinha. Tinha vergonha da mãe que não tinha carro enquanto as outras mães buscavam os filhos em palio novinho. Tinha vergonha da mãe que fazia as roupas dele em casa porque não podia comprar no shopping. Uma vez, ele tinha uns 12 anos, me pediu para não buscar ele na escola. Mãe, a senhora pode esperar ali na esquina? É que os meninos ficam zoando. Eu esperei na esquina. Debaixo do sol quente de 2 da tarde, com as sacolas de feira no braço, eu esperei escondida para meu filho não sentir vergonha de mim. E ainda assim, eu amava aquele menino com cada fibra do meu ser. Quando ele terminou o ensino médio, queria fazer faculdade de engenharia civil, particular, porque na UniB ele não tinha passado. A mensalidade era R$ 850. 850, mais da metade do que eu ganhava com as marmitas. Foi aí que eu comecei a fazer brigadeiro gourmet. Aprendi vendo vídeo no YouTube na Lan House do bairro. Comprei forminhas bonitas, caixinhas decoradas. Fazia 200 brigadeiros por fim de semana e vendia na feira. R$ 2 cada um, R$ 400 por fim de semana. 1.600 por mês só com brigadeiro, fora o resto. Durante 5 anos eu fiz isso. 5 anos acordando de madrugada, ralando chocolate, enrolando bolinha por bolinha com as mãos calejadas, colocando em forminhas coloridas.
Tudo para pagar a faculdade do meu filho. Sabem quantas vezes Renato me agradeceu nesses 5 anos? Nenhuma. Nenhuma vez. Quando ele se formou, em 2008, eu organizei uma festinha pequena aqui em casa. Fiz salgados, comprei refrigerante, convidei os vizinhos. Estava tão orgulhosa. Meu filho, engenheiro. Engenheiro. Filho de costureira e viúva, engenheiro formado. Ele chegou na festa, ficou 20 minutos e foi embora. Disse que tinha compromisso com os amigos da faculdade. Com os amigos de verdade, imagino que ele quis dizer. Fiquei ali, com os salgados esfriando na mesa, ouvindo Dona Edileuza da casa ao lado tentando me consolar. Deixa, Neuza, menino novo é assim mesmo. Ele te ama, só não sabe demonstrar. Mas eu já sabia lá no fundo que não era questão de não saber demonstrar. Era questão de não sentir. Os anos passaram. Renato arrumou emprego numa construtora grande. Começou a ganhar bem. 4, 5 mil por mês. Alugou um apartamento em Águas Claras. Apartamento pequeno, mas num prédio com portaria, piscina, essas coisas. Eu continuava na minha casa simples de 2 quartos em Ceilândia, com as paredes rachadas que eu pintava de vez em quando com o dinheiro contado. Ele ia me visitar talvez uma vez por mês. Às vezes pulava 2 meses, sempre com pressa. Sempre olhando o celular, sempre saindo rápido. Eu nunca pedi dinheiro para ele. Nunca. Continuei fazendo minhas marmitas, meus brigadeiros, limpando minhas casas. Porque eu tinha orgulho e porque lá no fundo eu ainda esperava que um dia ele chegasse aqui e dissesse: Mãe, obrigado, por tudo. Mas esse dia nunca chegou. E então, em 2019, ele conheceu a Jéssica. Aquela mulher que ia transformar meu filho de filho ingrato em filho cruel. Mas essa parte da história... Essa parte precisa de atenção especial. Porque quando Jéssica entrou na vida do Renato, eu não perdi só um filho. Eu perdi a esperança de um dia ser vista por ele. Jéssica Monteiro Cavalcante. Até hoje o nome completo dela sai da minha boca com gosto de fel. Ela apareceu num churrasco que Renato fez no apartamento dele em setembro de 2019. Ele me ligou, coisa rara, e disse: Mãe, vou fazer um churrasquinho no sábado. Queria que a senhora conhecesse uma pessoa importante. Pessoa importante. Meu coração deu um pulo. Fazia tanto tempo que ele não me incluía em nada da vida dele que achei que finalmente as coisas iam melhorar. Comprei um vestido novo numa loja do centro. R$ 120 que doeram no bolso, mas que eu paguei feliz. Fiz 2 bolos. Um de cenoura com cobertura de chocolate e um de laranja com calda. Peguei 2 ônibus para chegar em Águas Claras. Quando toquei a campainha, demorou uns 5 minutos para alguém abrir. Ouvi risadas lá dentro, música alta, aquele barulho de gente se divertindo. Quando a porta finalmente se abriu, não foi Renato quem atendeu. Foi ela. Jéssica tinha 35 anos naquela época, mas parecia mais nova. Cabelo loiro, daqueles loiros claramente de salão caro, com luzes e reflexos, escorrido nas costas. Pele bronzeada artificial. Unhas longas vermelhas que pareciam garras. Ela usava um conjunto branco de linho, calça e blusa, que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 meses. E o sorriso. Aquele sorriso de quem morde, mas não mastiga. Você deve ser a mãe do Renato, ela disse. Não era pergunta. Era constatação. E o jeito que ela falou, mãe do Renato, não Dona Neuza, já deixou claro que para ela eu não tinha nome próprio. Eu era apenas uma função. Sou sim. Neuza. Trouxe uns bolos. Comecei estendendo as travessas. Ela olhou para os bolos como se eu tivesse trazido algo contaminado. Que fofo! Bolo caseiro! A palavra caseiro saiu com tanto desdém que eu senti como um tapa. Deixa eu ver se sobra espaço na mesa. A gente encomendou doces da Hofner. Hofner. Ela fez questão de frisar a marca, como se eu não soubesse que Hofner era caro, como se ela precisasse me lembrar que ela tinha dinheiro para comprar onde eu nunca poderia. Entrei no apartamento e o que vi me apertou o peito. Tinha umas 15 pessoas ali,
todas bem vestidas, todas com aquele ar de quem nunca precisou ralar na vida. Renato estava na varanda com uns 3 homens, todos de camisa polo e bermuda de marca, cerveja importada na mão, rindo alto de alguma piada. Ele me viu e acenou. Só acenou. Não veio me cumprimentar, não me apresentou para ninguém, não me incluiu em nenhuma conversa. Fiquei ali, parada na sala, segurando minhas travessas de bolo, sem saber onde sentar, sentindo todos os olhares me escaneando da cabeça aos pés. Meu vestido novo de R$ 120, de repente, parecia um pano de chão perto daquelas roupas todas. Foi Jéssica quem me guiou. Ou melhor, me empurrou. Até a cozinha. Vem, deixa eu te mostrar onde você pode deixar isso, ela disse, já tirando as travessas da minha mão. Colocou os bolos no canto da bancada, atrás de uma torre de doces franceses que deviam ter custado uns R$ 300. Meus bolos feitos com amor ficaram ali, escondidos, irrelevantes. Você quer uma cerveja? Ou, a gente tem suco também, se você preferir. Ela ofereceu. E o jeito que ela disse, suco, deixou claro que achava que eu não tinha classe suficiente para beber cerveja com eles. Pode ser uma água, por favor, respondi, tentando manter a voz firme. Água da torneira tá boa ou você prefere mineral? Ela sorriu. Aquele sorriso de hiena. Gente, eu não sou boba. Eu sei quando alguém está me diminuindo, mas era a namorada do meu filho, então engoli e disse: torneira tá ótimo. Passei 3 horas naquele apartamento. 3 horas sentada num canto do sofá, vendo meu filho ignorar minha presença enquanto fazia churrasco para os amigos dele e para aquela mulher que já tinha decidido que eu era um problema a ser resolvido. Ninguém comeu meu bolo. No final da noite, quando fui embora, de novo sem Renato se oferecer para me levar ou chamar um Uber, Jéssica me devolveu as travessas com os bolos intactos. Foi uma pena. Ninguém conseguiu comer tudo. Mas leva, leva. Você pode aproveitar em casa. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa na cara. No Uber de volta, R$ 87 que eu paguei sozinha, eu chorei calada no banco de trás. O motorista percebeu, mas não falou nada. Só aumentou o volume da música. Mas o pior ainda estava por vir. Renato e Jéssica noivaram 6 meses depois. Ele me ligou para avisar. Não pediu opinião, não perguntou o que eu achava. Apenas avisou. Mãe, eu e a Jéssica vamos casar em outubro. Depois te mando o convite. O casamento foi num buffet em Lago Sul. Um daqueles lugares com jardim enorme, lustres de cristal, tudo branco e dourado. Dava para ver de longe que aquilo custou uma fortuna. A família dela pagou tudo. Jéssica fazia questão de deixar isso claro. Quando recebi o convite, 2 semanas antes do casamento, vi que meu nome estava escrito à mão no envelope, não impresso como os outros, e vinha com um bilhete separado, da Jéssica. Dona Neuza, o casamento tem dress code, traje de gala. Qualquer dúvida, me avisa que te indico uma loja de aluguel de vestido. Aluguel de vestido. Como se eu não fosse capaz de comprar um vestido de festa. Comprei. Gastei R$ 480 num vestido cinza pérola, numa liquidação da Riachuelo. Era bonito. Simples, mas elegante. Fiz as unhas, arrumei o cabelo num salão barato. Queria estar apresentável para o casamento do meu único filho. Cheguei no buffet às 16h30, meia hora antes da cerimônia. A entrada já estava cheia de gente. Carros importados estacionados, mulheres de salto alto e vestidos caríssimos, homens de terno italiano. Eu me senti uma intrusa. Na recepção, uma moça toda sorridente com uma prancheta perguntou meu nome e checou a lista. Senhora está na mesa 17, ela disse, apontando para o fundo do salão. Mesa 17. Olhei o mapa das mesas que estava exposto ali. Mesa 1 era a dos noivos. Mesas 2, 3 e 4 eram da família dela. Mesas 5 a 8 eram dos amigos mais próximos. Mesa 17 ficava praticamente na cozinha, literalmente ao lado da porta de serviço, onde os garçons entravam e saíam com as bandejas. Senti minhas pernas bambearem, mas respirei fundo e fui até lá. Na mesa estavam mais 7 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Depois eu descobri.
Eram colegas de trabalho do Renato e os cônjuges. Ninguém da família. Só eu, a mãe do noivo, jogada no fundo do salão como se fosse uma prima distante que ninguém queria por perto. A cerimônia foi bonita, não posso negar. Jéssica estava radiante num vestido que devia ter custado uns 20 mil reais. Renato estava elegante, feliz, sorrindo para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando ele passou pela mesa 17 indo em direção ao altar, nossos olhos se encontraram por um segundo. Apenas um segundo. E eu vi algo ali que nunca vou esquecer. Indiferença. Meu filho me olhou com a mesma indiferença com que você olha para um garçom que você nem vai chamar. Chorei durante a cerimônia inteira, mas ninguém notou, porque ninguém estava olhando para mim. No jantar, a comida estava maravilhosa. Entrada de camarão, prato principal de filé ao molho madeira, sobremesa de 3 chocolates. Mas cada garfada descia pesado na minha garganta porque eu estava engolindo comida temperada com humilhação. Os noivos fizeram a volta nas mesas para cumprimentar os convidados. Começaram pela mesa 1, obviamente. Depois 2, 3, 4. Foram mesa por mesa, tirando fotos, conversando, rindo. Quando chegaram na mesa 17, Jéssica acenou de longe, só acenou, e puxou Renato pelo braço. Amor, vem, vamos falar com o pessoal da mesa 18, são os sócios do seu pai. Sócios do pai dela. Esses mereciam atenção. Eu, mãe do noivo, não mereci nenhum abraço. Fui embora antes do bolo, não aguentei ficar. Chamei um Uber, R$ 103, e voltei para a Ceilândia com o coração em frangalhos e os pés doendo no sapato apertado que eu tinha comprado especialmente para aquele dia. No caminho, pensei em todas as vezes que imaginei o casamento do Renato. Desde que ele era pequeno, eu sonhava com esse dia. Eu dançando com ele a valsa da mãe com o filho. Ele me agradecendo no discurso. Eu chorando de emoção de ver meu menino feliz. Mas nenhum desses sonhos incluía uma mesa no fundo do salão. Nenhum deles incluía ser tratada como peso morto. E nenhum deles preparou meu coração para o que viria em seguida. Porque depois daquele casamento, as coisas só pioraram. Jéssica tinha conseguido o que queria. Um marido que a idolatrava e uma sogra que ela podia apagar da história. E durante 3 anos, foi exatamente isso que ela fez. 3 anos se passaram desde aquele casamento. 3 anos onde meu contato com Renato se resumia a mensagens curtas no WhatsApp. Bom dia, mãe. Tudo bem? E 2 visitas por ano, no aniversário dele em agosto e no Natal. Não era vida. Era sobrevivência emocional. Eu continuava com minhas marmitas, agora fazendo menos porque meu corpo já não aguentava o mesmo ritmo. 67 anos não são 67 anos quando você passou 40 deles ralando 16 horas por dia. Meus joelhos doíam, minhas mãos tinham artrite, minha coluna reclamava cada vez que eu abaixava para pegar uma panela. Mas eu continuava, porque parar significava pensar. E pensar doía mais do que qualquer dor física. Foi num sábado, dia 22 de abril, 10 horas da manhã, que meu telefone tocou. Um daqueles toques estridentes que você configura para chamadas importantes. Era Renato. Meu coração disparou. Ele nunca ligava aos sábados de manhã. Algo estava errado. Alô? Filho, tudo bem? Atendi com a voz já trêmula. Mãe, eu ganhei na Mega Sena. A voz dele estava tão alta que precisei afastar o telefone do ouvido. Do outro lado da linha, ouvi Jéssica gritando também, histérica de alegria. Barulho de coisas caindo, taças batendo, aquela euforia que só o dinheiro grande causa. Filho, o quê? Ganhou o quê? Eu ainda não estava processando. A Mega Sena, mãe, os 6 números, 18 milhões, 18 milhões de reais. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu me sentei na cadeira da cozinha, a mão tremendo tanto que quase derrubei a xícara de café que estava tomando. Meu Deus do céu, filho. Tem certeza? Conferiu direito? 3 vezes. A Jéssica conferiu, eu conferi. A gente ligou para a Caixa e confirmou. É real, mãe. Eu sou milionário. A gente é milionário.
Aquele "a gente é milionário" me encheu de uma esperança boba, estúpida, olhando agora. Mas naquele momento, eu realmente achei que ele estava me incluindo. Que depois de todos esses anos de frieza, o dinheiro ia trazer meu filho de volta para mim. Como eu estava enganada. Mãe, vem aqui em casa, vem comemorar com a gente, vou chamar todo mundo, vai ser uma festa. Pega um Uber, eu pago. Não, espera, vou mandar um Uber para você agora mesmo. Ele mandou. Um Uber Black. Luxo que eu nunca tinha experimentado. Carro cheirando a novo, banco de couro macio, motorista educado me chamando de senhora com respeito genuíno. No caminho, eu chorava e sorria ao mesmo tempo. Meu filho tinha ganhado na loteria. Meu filho não ia precisar mais ralar, não ia mais ter preocupações financeiras, ia poder viver tranquilo. E o melhor, ele me chamou para comemorar, me incluiu. Finalmente, depois de tanto tempo, eu ia estar perto dele num momento importante. Parei numa padaria no caminho e comprei ingredientes para fazer um bolo. Fiz questão. Bolo de laranja com calda, a receita da mãe do Altamiro, a avó que Renato nunca conheceu, mas que ele adorava as histórias. Usei os últimos R$ 90 que tinha na carteira naqueles ingredientes. Farinha de qualidade, ovos caipira, laranjas orgânicas. Queria fazer algo especial. Cheguei no apartamento dele 12h40. A porta estava encostada. De dentro vinha aquela agitação toda, vozes animadas, música tocando. Toquei a campainha e empurrei a porta. O apartamento estava diferente. Tinha gente que eu nunca tinha visto. Uma mulher de uns 50 anos, elegantíssima, sentada no sofá com uma pasta de couro no colo e um tablet na mão. Um homem de terno cinza, óculos de grau, ar sério, também com papéis espalhados na mesa de centro. E Jéssica no meio da sala, falando sem parar, gesticulando, os olhos brilhando de uma forma que beirava a loucura. Então a gente vai investir pelo menos metade em renda fixa, uns 30% em imóveis e o resto a gente deixa líquido para... Ela parou quando me viu. O sorriso congelou. Ah, Dona Neuza. Chegou. Dona Neuza. Não sogra, não mãe do Renato. Dona Neuza, como se eu fosse a faxineira que tinha vindo consertar alguma coisa. Oi, Jéssica. Trouxe um bolo para comemorar. Levantei a travessa com as 2 mãos, orgulhosa do meu trabalho. Ela olhou para o bolo como se eu tivesse trazido um rato morto. Ah, que fofo! Pegou a travessa das minhas mãos e colocou em cima do balcão da cozinha americana, sem nem olhar direito. A gente já encomendou uns doces do Luca, mas obrigada. Luca, confeitaria mais cara de Brasília, onde um bento cake custa R$ 150. Renato apareceu do quarto, o celular grudado na orelha, falando com alguém sobre investimentos, ações, coisas que eu não entendia nada. Quando me viu, acenou rápido, articulou um "Oi, mãe", sem som, e continuou na ligação. A mulher do sofá se levantou e se apresentou. Luciana Fonseca, consultora financeira. A Jéssica me contratou para ajudar com o planejamento patrimonial. Ela me deu a mão de forma mecânica, já virando o rosto de volta para a Jéssica antes mesmo de eu apertar direito. E o homem de terno, Dr. Maurício Rios, advogado especialista em sucessões e gestão de fortunas. Gestão de fortunas. 18 milhões viraram fortuna em questão de horas. Sentei no sofá, melhor, me espremi num cantinho do sofá porque a mesa de centro estava lotada de papéis, gráficos, planilhas impressas. Fiquei ali, quieta, assistindo aquele vai e vem todo enquanto me tornava invisível. Jéssica falava sem parar. A gente precisa de um carro novo, aquele Tigo não dá mais. Estou pensando numa Cayenne. O que vocês acham? E a casa? Tem aquele condomínio novo no Lago Norte, casas de 5 milhões, piscina privativa, segurança 24 horas. Renato tinha desligado o telefone e se juntado a ela, os dois sentados no chão, rodeados de fotos de imóveis de luxo impressas do site da imobiliária. Essa aqui é linda, amor. 4 suítes, churrasqueira gourmet, área de lazer completa. Ele apontava empolgado. Churrasqueira gourmet.
Meu filho que comeu a vida inteira na minha churrasqueirinha de tijolos no quintal. Fiquei ali 2 horas. 2 horas ouvindo planos milionários, ouvindo Jéssica sonhar alto com viagens para Paris, Dubai, Maldivas. 2 horas vendo meu filho se transformar em alguém que eu não reconhecia. Até que eu, inocente, burra, esperançosa demais, abri a boca. Filho. Minha voz saiu baixa, quase tímida. Você não vai ajudar o seu Valdemar ali da mecânica? Lembra? Ele te dava carona para a faculdade todos os dias durante 2 anos. Nunca cobrou nada. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Renato me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Irritação. Pura irritação. Mãe, por favor, não começa. Não começa o quê, filho? Eu só... Seu Valdemar me deu carona porque ia para o mesmo lado. Não foi favor. E eu sempre enchia o tanque dele. Não foi de graça. Mentira. Mentira descarada. Seu Valdemar fazia desvio de 3 quilômetros todos os dias para buscar Renato. E Renato nunca pagou combustível. Mas eu não ia discutir na frente daquelas pessoas. Tá bom, filho. Desculpa. Jéssica revirou os olhos de forma tão exagerada que até o advogado viu. Renato, amor, vamos focar. Temos muito que decidir hoje. Ela puxou a atenção dele de volta para as planilhas. Foi nesse momento que eu deveria ter ido embora. Pego minhas coisas, meu bolo que ninguém ia comer, e voltado para casa com o resto de dignidade que me sobrava. Mas eu não fui. Porque aquela partezinha idiota do meu coração ainda tinha a esperança de que, a qualquer momento, meu filho ia lembrar que eu estava ali e ia me incluir na conversa. Ia me perguntar o que eu achava. Ia compartilhar aquela alegria comigo de verdade. 5 da tarde, a consultora financeira e o advogado foram embora. Jéssica pediu comida japonesa, R$ 320 em sushi e sashimi. Quando chegou, ela serviu no balcão da cozinha e chamou Renato. Não vou nem pegar prato, amor. Vamos comer direto da embalagem mesmo. Tô morrendo de fome. Eles comeram ali, os dois, conversando baixo sobre a agenda da semana seguinte. Reunião no banco, visita às casas, test drive na concessionária. Meu bolo continuava intocado em cima do balcão, e ninguém ofereceu sushi para mim. Foi aí, naquele momento patético, sentada no sofá, vendo meu filho comer comida, cara sem nem lembrar que a mãe estava ali, que algo dentro de mim começou a rachar. Não quebrou ainda, mas rachou. Filho, acho que vou indo. Tá tarde. Levantei, peguei minha bolsa. Tá bom, mãe. Tchau. Qualquer coisa eu te ligo. Ele nem olhou para mim. Estava no celular, vendo alguma coisa, rindo de alguma bobagem. Jéssica veio até a porta comigo. Sempre ela, fazendo o papel de esposa educada. Obrigada por vir, dona Neuza. Foi bom ter você aqui. Mentira tão óbvia que até doeu. Desci as escadas. Não quis esperar o elevador porque estava prestes a chorar e não ia dar a ela o gostinho de me ver vulnerável. No térreo, sentei num banco na área comum e chorei. Chorei calada, limpando as lágrimas com as costas da mão, tentando não fazer barulho. Um Uber Pool de volta para casa. R$ 31 dividido com mais 2 pessoas. Eu, que tinha chegado num Uber Black de presente do filho milionário. O bolo ficou lá. Esqueci. Ou talvez não esqueci. Talvez tenha deixado de propósito, esperando que em algum momento Renato visse aquele bolo, lembrasse de mim e sentisse pelo menos um pingo de remorso. Mas ele não sentiu. Porque 2 dias depois, o pior ainda estava por vir. E quando o pior chegou, chegou com palavras tão afiadas que cortaram mais fundo do que qualquer faca. Domingo, 7 da noite. Renato me ligou pedindo para eu voltar lá. Mãe, vem jantar com a gente. A Jéssica fez lasanha. Jéssica fazendo lasanha. Aquela mulher que eu nunca tinha visto nem fritar um ovo. Mas eu fui, porque sou mãe. E mãe é assim. Mesmo depois de ser esquecida no sofá, mesmo depois de ver o próprio bolo sendo ignorado, a gente ainda vai quando chamam. A gente ainda acredita que dessa vez vai ser diferente. Peguei o ônibus, 2 conduções,
1 hora e 15 minutos de trajeto. Podia ter pedido Uber, mas meus R$ 90 do bolo ainda doíam no orçamento. Cheguei às 8h30. A porta estava trancada dessa vez. Toquei a campainha e esperei. Demorou. Ouvi passos arrastados, alguém reclamando: "Quem é a essa hora?" E finalmente Renato abriu. Ele estava de bermuda e camiseta velha, o cabelo bagunçado, cara de quem tinha dormido a tarde inteira. Nos olhos, aquele brilho meio desnorteado de quem ainda está processando que a vida mudou da noite para o dia. "Oi, mãe." "Entra." Não teve abraço. Não teve "que bom que você veio." Só um "entra" monossilábico, e ele já virando as costas, voltando para o sofá onde estava assistindo alguma coisa na TV. Jéssica estava na cozinha. Quando entrei, vi que não tinha lasanha nenhuma. Tinha embalagens de delivery espalhadas no balcão. Comida árabe, esfirras, quibe, tabule. "Ah, dona Neuza." Mudei de ideia sobre a lasanha. Achei muito trabalhoso. Pedi comida. Ela nem olhou para mim enquanto falava, ocupada mexendo no celular. "Trabalhoso fazer lasanha no dia em que você acabou de ganhar R$ 18 milhões. Faz sentido." "Tudo bem, posso comer qualquer coisa", respondi, mantendo o tom neutro. O jantar foi estranho, silencioso. Renato comia olhando o celular. Jéssica comia olhando o celular. Eu comia olhando o prato, tentando não deixar o desconforto me engasgar junto com a esfia. Foi quando terminamos que começou. Eu tinha levado uma sacolinha com umas frutas que comprei na feira de Ceilândia: laranja, banana, mamão. Coisas simples. Coloquei na geladeira deles, que estava quase vazia, aliás. "Trouxe umas frutas para vocês. Comprei na feira. Estavam bonitas." Jéssica abriu a geladeira, viu as frutas e soltou uma risadinha curta. Aquele tipo de risada que não tem humor nenhum, só veneno. Ah, que fofo! Feira de bairro. Ela pegou uma laranja, examinou como se fosse um objeto estranho. "Renato, amor, a gente vai começar a comprar no Empório Santa Luzia agora. Frutas orgânicas, sabe? Aquelas que vêm em caixinhas de madeira. Frutas em caixinhas de madeira. R$ 20 um mamão, R$ 40 um quilo de laranja, enquanto existem pessoas passando fome no mundo." Mas eu engoli. De novo, engoli. "Filho", comecei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. "Minha geladeira quebrou semana passada. O técnico falou que não tem conserto, precisa trocar. Tá uns R$ 1.800 uma nova. Eu queria saber se você..." Não terminei a frase. A cara de Renato mudou. Foi instantâneo. Os olhos arregalaram, o maxilar travou, aquela veia na testa que sempre saltava quando ele ficava nervoso começou a pulsar. "Sério, mãe?" A voz dele saiu entre os dentes. "Você veio aqui pedir dinheiro?" "Filho, não é pedir. É que... Não é pedir?" Ele levantou da cadeira, a voz subindo 2 tons. "Então, o que é? Porque até onde eu sei, pedir dinheiro é exatamente isso. Chegar aqui com sua geladeirinha quebrada, querendo que eu resolva." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Renato, eu nunca pedi nada para você. Nunca. Em 42 anos, essa é a primeira..." "A primeira?" Ele riu. Mas não era risada. Era escárnio. "Mãe, a senhora acha que eu esqueci? Esqueci de todas as vezes que a senhora passou aqui rapidinho e mencionou que o gás tinha aumentado? Que a conta de luz estava cara? Que o remédio da pressão subiu?" Eu ficcionei congelada. Porque sim, eu tinha mencionado essas coisas, mas nunca, nunca como pedido de ajuda. Eram só conversas, comentários sobre a vida, o tipo de coisa que mães falam com filhos. Ou pelo menos era o que eu pensava. "Filho, eu nunca quis que você me desse dinheiro nessas horas. Eu só estava conversando..." Conversando. Jéssica entrou na sala, os braços cruzados, aquela postura de quem estava esperando esse momento há muito tempo. "Dona Neuza, a senhora sabe o que é manipulação emocional? É exatamente isso, ficar jogando comentários, criando culpa, até a pessoa se sentir obrigada a ajudar."
Manipulação emocional. Ela tinha acabado de me acusar de manipulação emocional. Jéssica, eu... Tentei falar, mas a voz falhou. Renato, a gente precisa conversar sobre isso. Ela se virou para ele, a mão no ombro dele, aquele gesto de posse. Seu dinheiro vai atrair muita gente de fora, muita gente de dentro da família. A gente precisa estabelecer limites agora, antes que vire uma bola de neve. Limites. Ela estava falando de mim como se eu fosse uma ameaça externa, como se eu fosse uma dessas pessoas que aparecem do nada quando alguém ganha na loteria. Mãe. Renato passou a mão no rosto, aquele gesto de quem está exausto. A Jéssica tem razão. A gente precisa ter cuidado. Esse dinheiro é nosso futuro. A gente não pode ficar distribuindo para todo mundo que aparecer com problema. Todo mundo que aparecer com problema. Eu tinha virado todo mundo. Renato! A voz saiu quebrada. Eu sou sua mãe. E eu sou seu filho. Ele explodiu de vez. Eu sei que a senhora me criou sozinha. Eu sei que foi difícil. Eu sei de tudo isso. Mas até quando, mãe? Até quando eu vou ter que carregar essa dívida? Até quando eu vou ter que me sentir culpado por querer ter uma vida boa? Cada palavra era uma facada. Eu nunca te cobrei nada, sussurrei. Não cobrou? A existência da senhora é uma cobrança. Cada vez que eu te vejo naquela casa caindo aos pedaços, cada vez que a senhora chega aqui com suas roupinhas simples, seus bolinhos caseiros, é uma cobrança silenciosa. É um lembrete de que eu tenho e a senhora não tem. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na parede porque tinha certeza de que ia cair. Filho. Era só o que conseguia dizer. Filho. Renato, se acalma. Jéssica colocou a mão no peito dele, fazendo aquele teatrinho de esposa preocupada. Mas nos olhos dela, eu vi satisfação. Ela estava gostando daquilo. Amor, sua mãe precisa entender. A gente vai ter muitas reuniões importantes essa semana. Com banqueiros, investidores, gente séria. A gente precisa focar. Não dá para ficar resolvendo problema de família toda hora. Problema de família. Eu era um problema de família. Foi nesse momento que aconteceu. Eu tinha na mão uma xícara de porcelana. Branca com filete dourado, uma xícara que minha avó me deu quando casei com Altamiro. Uma das únicas coisas que eu tinha guardado todos esses anos e que bobamente trouxe para tomar café ali enquanto eles jantavam. Minhas mãos estavam tremendo tanto que a xícara escorregou. Caiu no chão de porcelanato, explodiu em 1000 pedaços. O barulho ecoou na sala como um tiro. Jéssica deu um pulo dramático, a mão no peito. Meu Deus! Olha só, quebrou nossa louça. Renato, essa é da coleção que ganhamos de casamento. Não era. Aquela xícara era minha. Mas ela mentiu na cara dura, e Renato não me defendeu. Desculpa. Me abaixei para juntar os cacos, as mãos tremendo, as lágrimas começando a embaçar a visão. Deixa, mãe. A faxineira limpa amanhã. Renato falou com tanta frieza que os cacos da xícara pareceram menos afiados do que as palavras dele. Levantei. Olhei para meu filho. Realmente olhei. E vi um estranho. Renato, a voz saiu firme agora. Firme e gelada. Me diz uma coisa. Quando você ganhou esse dinheiro, qual foi o primeiro sentimento que você teve? Felicidade? Ou alívio de finalmente não precisar mais de mim? O silêncio foi absoluto. Ele não respondeu. E a falta de resposta foi resposta suficiente. Mãe, eu acho melhor a senhora ir para casa. Jéssica se adiantou, já pegando minha bolsa que estava no sofá e estendendo para mim. Foi um dia longo para todo mundo. A gente precisa descansar. Renato tem reunião no banco quarta-feira de manhã para sacar o prêmio. Muita coisa para resolver. Quarta-feira de manhã. Reunião no banco. Peguei minha bolsa. Não disse nada. Apenas olhei para Renato uma última vez, esperando, ainda esperando, mesmo depois de tudo, que ele dissesse alguma coisa. Que me pedisse para ficar. Que se desculpasse. Que voltasse a ser meu filho. Mas ele não voltou. Tchau, mãe.
Eu ligo depois. Saí daquele apartamento com as costas retas e a cabeça erguida. Mas no elevador, sozinha, desabei. Chorei cada segundo dos 12 andares até o térreo. Chorei no ponto de ônibus esperando a condução. Chorei calada no ônibus lotado de domingo à noite, rezando para que ninguém me reconhecesse, ninguém perguntasse o que tinha acontecido. Cheguei em casa às 11 da noite. A casa vazia, a geladeira quebrada zumbindo irritantemente, os cacos do meu coração espalhados pelo caminho. Mas foi ali, sentada sozinha na minha cozinha escura, que algo mudou. Não foi raiva, não foi mágoa, foi clareza. Clareza fria, cortante, libertadora. Levantei, acendi a luz. Fui até o meu quarto e abri o armário velho de madeira. No fundo, embaixo de cobertores que eu não usava há anos, estava uma caixa de sapatos desbotada. Abri. Dentro estavam documentos que eu guardava há décadas. Papéis amarelados, uma foto do Altamiro, a certidão de óbito dele. E um envelope pardo com o timbre de um escritório de advocacia. Dr. Eugênio Barreto, Advocacia Pro Bono. Dentro do envelope, uma carta datada de 2 semanas atrás. Prezada senhora Neuza, é com imensa satisfação que informamos. Após 38 anos de tramitação, o processo DE 4892-1985 transitou em julgado. A senhora tem direito à indenização no valor de R$ 2.300.000, R$ 2.300.000, referente à dissolução irregular da sociedade, da qual seu falecido esposo era sócio. R$ 2.300.000. Dinheiro que era meu. Dinheiro que eu tinha conquistado depois de quase 4 décadas de espera, de papelada, de processo judicial que eu acompanhei em silêncio com a ajuda de um advogado bondoso que eu conheci na igreja. Dinheiro que eu ia usar para ajudar Renato, para surpreendê-lo, para fazer ele ver que a mãe, pobre que atrasa, tinha, na verdade, conseguido garantir um futuro melhor para os dois. Mas agora eu tinha outro plano. Peguei meu celular, liguei para o Dr. Eugênio, mesmo sendo quase meia-noite. Ele atendeu. Sempre atendeu quando eu precisei. Dr. Eugênio, desculpa a hora. Preciso marcar uma reunião urgente no banco. Quero depositar o dinheiro da indenização. E preciso de um favor. Do outro lado da linha, ele ouviu tudo. Tudo o que tinha acontecido. E quando terminei, a voz dele veio firme. Dona Neuza, a senhora vai ter a justiça que merece, eu garanto. Quarta-feira, 2 da tarde. Agência da Caixa Econômica Federal. Meu filho ia sacar 18 milhões de reais. E ia descobrir que a mãe pobre que ele humilhou tinha mais do que dinheiro. Tinha dignidade. E quando alguém perde a dignidade na busca por dinheiro, descobre que perdeu tudo. As segundas-feiras sempre foram meu dia de lavar roupa. 40 anos da minha vida, toda segunda-feira era dia de estender lençol no varal, torcer pano de prato, deixar as toalhas secando no sol quente de Brasília. Mas naquela segunda-feira, 24 de abril, eu não lavei roupa nenhuma. Acordei às 5 da manhã, não porque precisava, mas porque não conseguia dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto rachado do meu quarto, ouvindo o barulho dos primeiros ônibus passando na avenida, pensando em cada palavra que Renato tinha cuspido na minha cara no domingo. Eu não preciso de uma mãe pobre que me atrasa. Levantei, fiz café. Sentei na mesinha da cozinha com a xícara fumegante na mão. Uma xícara comum, de vidro, dessas que você compra em kit de 6 por 15 reais. Nada de porcelana. Nada de herança emocional que pudesse quebrar e levar um pedaço de mim junto. O envelope pardo do Dr. Eugênio estava aberto na minha frente. Reli a carta pela 5ª vez em 12 horas. 2.300.000. Números que pareciam irreais, quase obscenos ali na minha cozinha simples, com a geladeira quebrada zumbindo seu canto de morte, com a torneira pingando porque a borracha estava gasta. Peguei o telefone. Disquei. Dr. Eugênio, bom dia. Desculpe incomodar tão cedo. A voz dele veio calma, sempre calma. Dona Neuza, a senhora nunca incomoda. Conseguiu dormir? Não muito. Tomei um gole de café.
Preciso de uma reunião no banco hoje. Pode ser? Hoje? Deixa eu ver aqui. Ouvi ele digitando do outro lado. Consigo às 3 da tarde na caixa do setor bancário sul. Vou ligar para o gerente regional agora mesmo. Gerente regional? Dona Neuza, 2.300.000 reais não são depositados na boca do caixa comum. A senhora vai ser cliente especial. Premium. Vai ter gerente dedicado, sala privativa, todo o tratamento VIP. VIP. Eu, Neuza Tavares da Silva, costureira de Ceilândia, cliente VIP. A ironia era tão grande que quase ri. Quase. Tem outra coisa, doutor Eugênio. Hesitei. O meu filho, ele vai sacar o prêmio da loteria essa semana. Na caixa também. O senhor consegue descobrir que dia? Silêncio do outro lado. Depois. Dona Neuza, a senhora tem certeza disso? Do que a senhora está planejando? Tenho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele precisa saber. Precisa entender que a mãe que ele humilhou, que ele expulsou, que ele chamou de peso morto, não é o que ele pensa. Deixa comigo, vou descobrir. Desliguei e fiquei ali, olhando para a parede da cozinha, onde tinha uma foto antiga emoldurada. Eu e Renato, ele com uns 8 anos, sorrindo na frente do parque da cidade. Era aniversário dele. Eu tinha feito brigadeiro a semana inteira para conseguir pagar aquele passeio. Entrada do parque, pipoca, um carrinho de controle remoto barato que ele queria tanto. Naquela foto, ele me olhava como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Quando foi que isso mudou? Quando foi que eu deixei de ser mãe e virei problema? Levantei, tirei a foto da parede. Guardei dentro da gaveta da cozinha. Não com raiva, só com desapego. Aquele menino da foto não existia mais. Às 2h15 da tarde, eu estava na frente do espelho do meu quarto escolhendo o que vestir. Tinha 3 opções: o vestido cinza pérola que usei no casamento, uma calça preta com blusa branca que eu usava para ir à igreja, ou o conjunto de linho bege que comprei há 6 meses numa liquidação e nunca tinha usado porque estava guardando para uma ocasião especial. Escolhi o conjunto bege. Me arrumei com calma. Passei batom, vermelho suave, daqueles que dão um ar de seriedade sem parecer exagerado. Prendi o cabelo num coque baixo. Calcei a sandália de couro que comprei em 2019 e que só usava em casamento e aniversário. E peguei o relógio de prata do Altamiro. Meus dedos tremeram quando abri a caixinha de veludo onde ele estava guardado. Fazia anos que eu não usava. Tinha medo de perder, de quebrar, de ter roubado no ônibus. Mas naquele dia eu precisava dele comigo. Precisava sentir o peso dele no pulso, como se o Altamiro estivesse ali dizendo: vai, Neuza, você merece. Coloquei no pulso esquerdo. O metal frio contra a pele me deu arrepios. Peguei minha bolsa de couro, a legítima que comprei com o primeiro salário depois que parei de fazer marmita e consegui um emprego fixo de cozinheira numa escola particular. R$ 53 por dia, segunda a sexta, com carteira assinada. Foi o primeiro dinheiro limpo que ganhei depois de 40 anos na informalidade. Com esse primeiro salário, comprei aquela bolsa. R$ 240 numa loja do Conjunto Nacional. A vendedora tinha olhado para mim com desdém. Minha roupa simples, meu jeito de gente que não tinha dinheiro. Mas quando coloquei as notas em cima do balcão, o olhar dela mudou. Eu nunca esqueci aquele momento. A sensação de poder comprar algo de qualidade sem precisar parcelar, sem precisar pedir desconto, sem precisar se humilhar. E naquele dia, indo para o banco, eu ia sentir isso de novo, mas multiplicado por milhões. O Uber chegou às 2h30. Uber comum, não black. Eu não precisava de luxo, precisava de dignidade. No caminho, o motorista tentou puxar conversa. Vai pro centro trabalhar, dona? Vou resolver umas coisas no banco, respondi olhando pela janela. Banco é sempre uma dor de cabeça, né? Fila, burocracia. Hoje não vai ter fila. Falei mais para mim mesma do que para ele. Cheguei na Caixa Econômica Federal às 2h55. O prédio enorme, todo de vidro, refletindo o sol da tarde.
Gente entrando e saindo, a maioria com cara cansada, carregando papéis, reclamando da demora. Eu entrei pela porta principal e uma recepcionista me parou. Boa tarde, a senhora tem agendamento? Tenho. Neuza Tavares da Silva. Reunião com o Dr. Fabrício Andrade, gerente regional. Ela checou no computador. A expressão mudou instantaneamente. Os olhos arregalaram levemente, o sorriso ficou mais largo, a postura mais ereta. Ah, sim, a senhora é cliente premium. Por favor, me acompanhe. Vou levá-la direto para a sala VIP. Cliente premium. Ela disse aquilo em voz alta e as pessoas ao redor olharam. Uma senhora de uns 70 anos, bem vestida, mas sem exageros, sendo tratada como cliente premium. Subi no elevador exclusivo, aquele que só funcionava com cartão de acesso. A recepcionista usou o dela e apertou o 10º andar. Quando as portas se abriram, era outro mundo. Carpete silencioso. Ar-condicionado na temperatura perfeita. Poltronas de couro. Quadros nas paredes. E silêncio. Aquele silêncio de dinheiro grande, onde os problemas são resolvidos em voz baixa e com discrição. Por aqui, dona Neuza. A sala VIP tinha uma mesa de mogno, 6 poltronas de couro marrom, uma janela enorme com vista para a rodoviária do plano piloto e um frigobar com água, café expresso e até champanhe. Dr. Fabrício me recebeu pessoalmente. Um homem de uns 45 anos, terno azul marinho impecável, gravata vermelha, um sorriso genuíno que me pegou de surpresa. Dona Neuza, que alegria reencontrá-la! Ele estendeu a mão e, quando apertei, ele cobriu com a outra mão aquele gesto de calor humano verdadeiro. Eu não o reconheci de imediato. Dr. Fabrício, desculpe, mas... A senhora não lembra de mim, né? Normal. Eu era criança. Fabricinho, filho da Dona Márcia. Dona Márcia. O nome me atingiu como um raio. Dona Márcia, a costureira da Asa Norte? Isso! Minha mãe! Ele sorriu, os olhos marejando levemente. A senhora vendia marmita para ela em 1995, lembra? Minha mãe estava passando dificuldade depois que meu pai morreu. Sem dinheiro, 3 filhos para criar. A senhora descobriu e passou a levar marmita todo dia, de graça, durante 6 meses. Disse que era sobra que ia estragar. Mas eu sabia que não era sobra. A senhora estava dando comida para nós. Lembrei. Dona Márcia, magrinha, olhos fundos, as mãos trêmulas de tanto costurar e tão pouco comer. E os 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O mais velho devia ter uns 10 anos. Você era o mais velho, sussurrei. Era. E hoje eu sou gerente regional da Caixa por causa da senhora. Porque a senhora nos alimentou quando tínhamos fome. Minha mãe conseguiu se reerguer, eu consegui estudar, passei em concurso. E quando vi seu nome na agenda hoje, junto com o Dr. Eugênio, soube que era você. Checoquei tudo, é você. A mulher que salvou minha família. Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Fabricinho, você cresceu tanto. E a senhora continua a mesma, lutadora, digna. Ele apontou para a cadeira. Senta, por favor. Vamos resolver tudo. Dr. Eugênio me contou sua situação e me contou sobre seu filho. Sentei. Ele serviu café expresso numa xícara minúscula de porcelana branca. O café era forte, amargo, perfeito. Dona Neuza, seu filho agendou para sacar o prêmio quarta-feira. Amanhã, 2 da tarde, aqui mesmo, nesta sala. Amanhã. Eu quero estar aqui, falei firme. Quero que ele me veja, quero que ele saiba. Dr. Fabrício assentiu devagar. A senhora tem certeza? Vai ser doloroso, para os 2. Eu sei, mas preciso. Respirei fundo. Ele me chamou de mãe pobre que atrasa. Me expulsou da casa dele porque pedi ajuda para comprar uma geladeira. Ele precisa saber que a mãe que ele humilhou tem mais do que dinheiro. Tem história, tem conquista, tem valor. Então vamos fazer assim.
Dr. Fabrício abriu uma pasta. A senhora deposita os 2.300.000 hoje. Eu abro sua conta Premium, configuro seus investimentos conforme orientação do Dr. Eugênio e amanhã às 14h a senhora estará aqui, comigo, quando seu filho chegar. E foi exatamente isso que fizemos. Assinei papéis, digitei senhas, confirmei depósitos. E em 40 minutos eu deixei de ser Neuza, a costureira de Ceilândia, e virei Neuza Tavares da Silva, cliente premium da Caixa Econômica Federal com 2.300.000 em conta. Quando saí do banco, às 5 da tarde, o sol estava começando a descer. A luz dourada batia nos prédios de vidro da esplanada. Peguei um Uber de volta para casa e durante todo o trajeto fiquei olhando para o relógio do Altamiro no meu pulso. Amanhã, amor, sussurrei para o relógio. Amanhã ele vai entender. Cheguei em casa, tirei o conjunto bege, guardei com cuidado, tomei banho, fiz uma sopa simples de legumes, comi na mesinha da cozinha, sozinha, no silêncio da minha casa. E pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira, sem pesadelos, sem angústia. Porque eu sabia que no dia seguinte, às 2 da tarde, meu filho ia aprender a lição mais dura da vida dele. E quando o orgulho e o dinheiro cegam um filho, só a verdade nua e crua pode abrir os olhos dele. Quarta-feira, dia do acerto de contas. Acordei às 6 da manhã, mesmo sem ter colocado o despertador. O corpo sabia que aquele dia era diferente. Levantei, abri a janela do quarto, deixei o ar fresco da manhã entrar. Brasília em abril tem um ar seco que arde um pouco no nariz, mas naquele dia até o ar seco me pareceu mais leve. Fiz café, sentei na cozinha e pela primeira vez em 42 anos olhei para a foto do Altamiro sem sentir aquele aperto no peito. Peguei o porta-retrato que ficava em cima da estante da sala. Ele sorrindo, de camisa xadrez, braços cruzados, aquele jeito descontraído que me fez me apaixonar aos 19 anos. Você sabia, né? Falei com a foto, como se ele pudesse me ouvir. Você sabia que aquela sociedade ia valer alguma coisa um dia. Não era à toa que você insistia tanto naqueles papéis, mesmo quando tudo estava dando errado. Altamiro tinha sido comerciante. Começou vendendo peças de carro numa lojinha no Núcleo Bandeirante. Trabalhou tanto, economizou tanto, que em 1981 conseguiu entrar como sócio minoritário de uma empresa nova, Transbrasília Logística. 15% da sociedade. Investiu tudo o que tinha, 23.000 cruzeiros da época. A empresa começou bem. Entregava mercadoria para lojas, fazia transporte de carga, tinha 3 caminhões. Mas em 1983, com a crise econômica batendo, as coisas desandaram. Clientes deixaram de pagar, combustível disparou, um dos caminhões bateu e o seguro não cobriu. A Transbrasília estava afundando. Foi quando Altamiro começou a brigar com os outros sócios. Ele queria tentar salvar a empresa, pegar empréstimo, reduzir custos. Mas os 2 sócios majoritários, Ricardo Fonseca e Paulo Mendes, queriam encerrar tudo, declarar falência, cada um seguir seu caminho. Lembro das discussões em casa. Altamiro chegava nervoso, irritado, falando que os sócios estavam escondendo algo, que tinha dinheiro entrando que não aparecia nos relatórios, que alguma coisa estava errada. Neuza, eles estão me enganando. Eu sei que estão, mas não consigo provar. Ele morreu 3 semanas depois. Acidente na BR-040, voltando de uma reunião tensa em Goiânia, onde tinha tentado conseguir um contrato novo para salvar a empresa. Quando ele morreu, eu estava grávida de 4 meses e destruída. Não tinha cabeça para pensar em empresa, em sociedade, em processo. Os 2 sócios vieram no velório, Ricardo e Paulo, de terno preto, cara de pêsames, e 2 semanas depois apareceram na minha porta com uma proposta. Dona Neuza, a empresa está quebrada. Não tem como continuar. A gente vai encerrar as atividades. Estamos oferecendo R$ 8.000 pela parte do Altamiro. É tudo que conseguimos. R$ 8.000. Na época parecia dinheiro. Eu não tinha nada.
Precisava de alguma coisa para recomeçar. Assinei. Peguei o dinheiro e tentei tocar a vida. E a Transbrasília fechou as portas em maio de 1983. Ou pelo menos foi o que eles disseram, porque em 1997, 14 anos depois, eu estava assistindo o Jornal Nacional e quase caí da cadeira. A reportagem era sobre uma empresa de logística que tinha acabado de fechar contrato milionário com o governo federal para transporte de cargas. O nome da empresa: Transbrasília Logística e Transportes Limitada. A mesma empresa. Só que agora ela não era mais quebrada, era gigante. Frota de 50 caminhões, sedes em 4 estados, contratos com grandes redes de supermercado e com o próprio governo. Senti o sangue gelar. Liguei para o número que aparecia no site da empresa. Falei com uma secretária. Perguntei pelos sócios. Ela confirmou. Ricardo Fonseca e Paulo Mendes. Os mesmos. Aqueles homens tinham mentido para mim. Tinham dito que a empresa estava falida, me pagado migalhas pela parte do Altamiro e depois reconstruído tudo sozinhos. Ficaram com tudo. Eu não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro para advogado. Não tinha conhecimento jurídico. Era só uma viúva com um filho adolescente, trabalhando 16 horas por dia para sobreviver. Guardei aquela informação no peito como um caco de vidro. Doía, mas eu não tinha como tirar. Até 2003. Eu estava na Igreja Batista de Ceilândia num domingo de manhã. O pastor tinha convidado um advogado para dar uma palestra sobre direitos trabalhistas para a comunidade. O homem tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau fino, um jeito calmo de falar que passava confiança. No final da palestra, ele disse: "Se alguém aqui tiver alguma dúvida jurídica, pode me procurar. Faço alguns trabalhos pro bono para quem não pode pagar." Eu fiquei. Quando todo mundo saiu, me aproximei dele com as pernas bambas de nervosismo. "Doutor, meu nome é Neuza. Eu queria uma orientação sobre uma sociedade que meu falecido marido tinha. Acho que fui enganada." Dr. Eugênio Barreto me ouviu durante 1 hora, anotou tudo, pediu os documentos que eu tinha, a certidão de óbito do Altamiro, o contrato de sociedade, o recibo dos R$ 8.000 que recebi. 3 semanas depois, ele me chamou no escritório dele, um lugar pequeno, simples, mas organizado. "Dona Neuza, a senhora foi roubada, legalmente roubada, mas roubada. Esses sócios se aproveitaram da sua vulnerabilidade, te pagaram uma ninharia e ficaram com tudo. Vou entrar com um processo, mas preciso que a senhora entenda. Isso pode levar anos, décadas até, e não há garantia de que a gente ganhe." "Eu entendo, mas eu preciso tentar, pelo Altamiro, por mim, pelo meu filho. Então vamos à luta." E foi exatamente isso, uma luta, de 2003 até 2023. 20 anos de processo, recursos, apelações, perícias contábeis, testemunhas. A Transbrasília contratou escritórios caríssimos para se defender. Alegaram que a empresa quebrou mesmo em 1983 e que a que existe hoje é outra, fundada em 1985. Mas Dr. Eugênio provou que era a mesma razão social, mesmos sócios, continuidade fiscal. Provaram que Ricardo e Paulo tinham escondido contratos, desviado dinheiro, mentido sobre a falência, que eles sabiam que a empresa tinha potencial, mas queriam ficar com tudo. Então empurraram o sócio minoritário, Altamiro, para fora, oferecendo migalhas para a viúva vulnerável. Em 2018, ganhamos em primeira instância, mas eles recorreram. Em 2020, ganhamos em segunda instância. Eles recorreram de novo. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa definitivo. Eu tinha direito à indenização equivalente aos 15% que Altamiro tinha na empresa, calculado desde 1983 com correção monetária, juros, tudo. R$ 2.300.000. O dinheiro caiu na minha conta em abril de 2023. 2 semanas antes de Renato ganhar na loteria. E eu não contei para ele. Sabe por quê? Porque eu queria que fosse surpresa. Queria chegar para o meu filho e dizer: "Filho, consegui.
Depois de 40 anos, consegui justiça pelo seu pai. Esse dinheiro é nosso. Vamos usar para ter uma vida melhor, juntos. Eu tinha planos. Queria ajudá-lo a investir melhor, queria viajar com ele, queria finalmente ter aquela relação de mãe e filho que nunca tivemos. Achei que o dinheiro ia aproximar a gente. Mas então veio a loteria. 18 milhões. E meu filho mostrou quem realmente era. Mostrou que nunca foi questão de ter ou não ter dinheiro. Era questão de caráter, ou da falta dele. Na manhã daquela quarta-feira, às 10 horas, liguei para o Dr. Eugênio. Estou pronta, falei. A senhora é uma mulher forte, dona Neuza. Seu marido estaria orgulhoso. Desliguei. Vesti o mesmo conjunto de linho bege, o mesmo batom vermelho suave. Coloquei o relógio de prata do Altamiro. Peguei minha bolsa de couro e olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais aquela Neuza curvada, cansada, resignada. Era uma mulher de costas retas, queixo erguido, olhar firme. Uma mulher que tinha sobrevivido a 42 anos de luta, que tinha criado um filho sozinha, que tinha esperado 4 décadas por justiça e finalmente a conquistou. Uma mulher que não precisava mais provar nada para ninguém, especialmente não para um filho ingrato. Saí de casa às 12h30. Cheguei na Caixa Econômica Federal às 1h15. Dr. Fabrício me recebeu pessoalmente na entrada. Dona Neuza, está preparada? Estou. Seu filho confirmou presença para as 2. Vem com a esposa. Ótimo. Quero que ela veja também. Subimos para a sala VIP. Dr. Fabrício serviu café. Conversamos sobre amenidades. Ele me contando sobre a mãe dele, Dona Márcia, que agora tinha uma loja de costura própria e estava bem de vida. 2 horas. O telefone da recepção tocou. Dr. Fabrício, o senhor Renato Tavares chegou. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão calma. Manda subir. Ouvi o elevador. Ouvi passos apressados no corredor. Ouvi a voz de Jéssica, alta, empolgada. Amor, 18 milhões em dinheiro. Você pensou onde a gente vai guardar tudo isso? A porta se abriu. E quando Renato me viu sentada naquela poltrona de couro, com o gerente regional ao meu lado, com uma xícara de café na mão e aquele relógio de prata brilhando no meu pulso, o mundo dele desabou. Porque tem coisas que o dinheiro compra, e tem coisas que só a verdade pode pagar. A cor sumiu do rosto do Renato em 2 segundos. Foi como ver alguém levando um soco invisível no estômago. O corpo inteiro se retesou, a boca abriu num ó silencioso, os olhos arregalaram tanto que dava para ver o branco ao redor da íris castanha. Jéssica ainda não tinha entendido. Ela entrou atrás dele, toda produzida, vestido laranja berrante, aquele salto agulha ridiculamente alto, a bolsa da Prada pendurada no braço que eu tinha certeza que ela tinha comprado no mesmo dia da loteria. O cabelo dela estava diferente, mais loiro ainda, com aquelas mechas que custam uma fortuna em salão de luxo. Renato, amor, por que você Ela congelou quando me viu. A sobrancelha arqueou, aquele gesto de quem está prestes a soltar algum veneno. Dona Neuza? O que a senhora está fazendo aqui? Não respondi. Apenas tomei um gole lento do meu café expresso, deixei a xícara de porcelana de volta no pires com um tilintarzinho delicado e olhei para o Dr. Fabrício. Doutor, acho que podemos começar? Dr. Fabrício se levantou, estendeu a mão para Renato de forma profissional. Boa tarde, senhor Renato Tavares. Sou Fabrício Andrade, gerente regional. Seja bem-vindo. A senhora também, dona Jéssica. Ele acenou para as poltronas. Por favor, sentem-se. Vou precisar de alguns documentos antes de liberarmos o prêmio. Renato não se mexeu. Continuou me encarando como se eu fosse uma aparição, um fantasma, algo impossível de estar ali. Mãe. A voz dele saiu rouca. O que? Como? Por que a senhora está aqui? Foi Jéssica quem quebrou o silêncio, já recuperada do choque inicial, já voltando ao modo ataque. Renato, ela provavelmente veio implorar para você dar dinheiro para ela. Dona Neuza, olha, nós já conversamos sobre isso. Meu marido não pode ficar distribuindo o prêmio dele para todo mundo que aparece com a mão estendida. A sala ficou tão silenciosa
que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Doutor. Fabrício pigarreou desconfortável. Olhou para mim como se pedisse permissão para intervir. Eu apenas balancei a cabeça levemente. Não, deixa ela falar. Deixa ela cavar o próprio buraco. Jéssica. Renato puxou o braço dela, a voz baixa. Não fala assim com a minha mãe. Tarde demais para defender, filho. 42 anos tarde demais. Senhor Renato, a senhora Jéssica, Dr. Fabrício voltou ao tom profissional, aquele tom neutro de quem lida com situações constrangedoras todo dia. Vamos focar no procedimento do saque? Por favor, sentem-se. Jéssica puxou Renato pelo braço e os dois se sentaram nas poltronas de frente para a mesa. Ela me lançou um olhar de canto de olho, daqueles olhares venenosos que mulher dá quando sente que está perdendo território. Dr. Fabrício abriu uma pasta. Antes de iniciarmos o processo de saque dos 18 milhões, preciso informá-los sobre algumas formalidades. O valor será depositado numa conta especial. Vocês se tornarão clientes premium do banco, terão acesso à consultoria financeira exclusiva. Ele continuou falando, mas eu vi que Renato não estava prestando atenção. Ele continuava me olhando de soslaio, tentando entender. Jéssica, por outro lado, bebia cada palavra. Já estava calculando, planejando, sonhando acordada com aquele dinheiro. Foi quando o Dr. Fabrício largou a bomba. E aproveito para informar que a dona Neuza também é nossa cliente premium. De fato, ela chegou antes dos senhores hoje porque tínhamos uma reunião de planejamento patrimonial agendada. O tempo parou. Renato piscou 3 vezes seguidas, processando a informação. O quê? A dona Neuza, Dr. Fabrício repetiu calmo. É cliente premium da Caixa Econômica Federal desde segunda-feira desta semana. Depositou um valor significativo e está sendo atendida pelo nosso setor de investimentos de alto patrimônio. Jéssica soltou uma risada curta, daquelas risadas de incredulidade misturada com desprezo. Cliente premium? Dona Neuza? Ela me olhou de cima a baixo. Com que dinheiro? Silêncio. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi aquela mulher que tinha passado 3 anos me tratando como lixo, me humilhando, me afastando do meu próprio filho. E senti nada. Nem raiva, nem mágoa. Só um vazio frio, onde antes havia esperança de que ela mudasse. 2.300.000 reais, falei, a voz saindo tão calma que até eu me surpreendi. Indenização judicial referente à sociedade que meu falecido marido tinha na Transbrasília Logística. O processo correu durante 20 anos. Ganhou. O dinheiro caiu na minha conta há 2 semanas. O queixo de Jéssica despencou. Renato ficou branco. Não aquele branco de susto. Aquele branco de quem acabou de entender que cometeu o maior erro da vida. Mãe. Ele tentou falar, mas a voz falhou. 2 semanas antes da sua loteria, Renato. Continuei, implacável agora. Eu recebi essa notícia e fiquei tão feliz, porque finalmente ia poder ajudar você. Ia poder chegar para o meu filho e dizer: conseguimos. Depois de 40 anos de luta, conseguimos. O dinheiro do seu pai finalmente veio, e eu queria dividir com você. Queria investir no seu futuro, no nosso futuro. Vi as mãos dele tremendo. Mas aí você ganhou na loteria. E eu pensei, perfeito. Vou esperar você se acalmar com toda essa euforia e depois conto a novidade. Vamos comemorar juntos, mãe e filho, finalmente com condições de viver tranquilos. Minha voz endureceu. Só que você não me deu tempo, não é, Renato? Você me chamou na sua casa, me expôs na frente de estranhos, me chamou de mãe pobre que atrasa. Me expulsou porque eu pedi ajuda de R$ 1.800 para uma geladeira. Enquanto você tinha acabado de ganhar 18 milhões. Ele estava tremendo agora. Tremendo mesmo, as mãos apertando os braços da poltrona. Eu não sabia, sussurrou. Claro que não sabia. A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Respirei fundo. Voltei ao tom calmo. Você não sabia porque nunca se interessou. Nunca perguntou como eu estava.
Nunca quis saber da minha vida. Para você, eu sempre fui só a mãe, aquela obrigação que você carregava, aquela pedra no sapato que te lembrava de onde você veio. Jéssica tentou intervir, a voz saindo esganiçada. Dona Neuza, a senhora está exagerando. Renato sempre... Sempre o quê? Girei a cabeça para ela tão rápido que ela deu um pequeno pulo na cadeira. Sempre me amou? Sempre me respeitou? Sempre me tratou com dignidade? Me diz, Jéssica, em qual das suas festas eu fui tratada como a mãe do seu marido? No casamento, quando me colocaram na mesa 17, perto da cozinha? Ou no churrasco, quando você disse que meu bolo caseiro era fofo, com aquele tom de deboche? Ela ficou vermelha. Abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Dr. Fabrício pigarreou novamente. Talvez seja melhor eu dar um tempo para a família conversar. Não precisa, Dr. Fabrício. Levantei da poltrona, peguei minha bolsa. Eu já terminei minha reunião. Os documentos da minha viagem para a Europa já estão prontos? Sim, dona Neuza. 6 meses, passagens de primeira classe, hotéis reservados, tudo conforme a senhora pediu. Perfeito. Europa. Primeira classe. 6 meses. Vi o choque se multiplicar no rosto de Renato. Ele se levantou num pulo, quase derrubando a poltrona. Mãe, espera. Eu preciso falar com a senhora. Não, Renato. Você não precisa. Olhei para ele pela última vez naquele dia. Você precisa sacar seus 18 milhões, comprar sua Porsche, sua casa de 5 milhões, viajar para Dubai, fazer tudo o que planejou comigo sentada no sofá, invisível, irrelevante. Mãe, por favor. Eu não estou com raiva, filho. Estou em paz. E era verdade. Eu realmente estava. Durante 42 anos, eu me culpei. Achei que tinha falhado como mãe. Que se eu tivesse dado mais, feito mais, sido mais, você me amaria. Mas agora eu entendi. Não é sobre mim. Nunca foi. É sobre você. Sobre quem você escolheu ser. Caminhei em direção à porta. Dr. Fabrício abriu para mim, sempre gentil. Dona Neuza, a voz de Renato estava embargada agora. Eu... sinto muito. Eu não sabia. Se eu soubesse... Parei na porta. Virei. Se você soubesse o quê, Renato? Que eu tinha dinheiro. Aí sim eu mereceria respeito? Aí sim eu seria boa o suficiente para estar na sua vida? Balancei a cabeça. Isso só prova meu ponto. Você não perdeu uma mãe pobre. Você perdeu uma mãe que te amava incondicionalmente. E diferente de prêmio de loteria, isso não se recupera. Saí. Ouvi um barulho atrás de mim. Algo caindo, um corpo desabando. Ouvi Jéssica gritando, Renato! Renato! Alguém ajuda! Mas eu não voltei. Entrei no elevador, apertei térreo. E quando as portas se fecharam, cortando a visão daquela sala VIP, daquele filho desmoronando, daquela vida que não era mais minha, eu respirei. Pela primeira vez em 42 anos, respirei sem o peso de carregar alguém que nunca quis ser carregado. Do lado de fora do banco, o sol de Brasília estava forte. Eram 2:30 da tarde. O céu estava daquele azul impossível que só Brasília tem. Peguei meu celular. Liguei para Dr. Eugênio. Doutor, pode confirmar minha passagem? Quero partir semana que vem. Para Paris? Para Paris? Sempre quis conhecer a Torre Eiffel. Acho que está na hora de eu viver um pouco para mim, não acha? Do outro lado, ele riu. Mais do que na hora, dona Neuza. Mais do que na hora. Desliguei. Chamei um Uber. E quando o carro chegou, um Comfort, porque eu podia escolher agora, eu entrei e disse o endereço da minha casa em Ceilândia. Mas não era mais uma casa de mulher quebrada. Era a casa de uma mulher que tinha vencido. Porque quando você passa a vida inteira provando seu valor para quem não quer ver, o dia em que você para de provar é o dia em que você realmente vence. Eu não vi o momento exato em que Renato desmaiou, porque já estava no corredor, a porta se fechando atrás de mim. Mas ouvi. Ouvi o baque surdo de um corpo de 90 quilos batendo no chão de mármore. Ouvi Jéssica gritar histérica. Ouvi Dr. Fabrício ligar para a enfermaria do banco. Fiquei parada ali, a mão ainda na maçaneta,
o coração batendo acelerado. Por um segundo, apenas um segundo, quase voltei, porque sou mãe. E mãe, por mais ferida que esteja, ainda sente aquele puxão no peito quando o filho cai. Mas então lembrei das palavras dele. Mãe pobre que me atrasa. E meus pés continuaram andando. Tinha uma salinha de espera ali do lado, com sofás de couro e uma máquina de café. Sentei. Não ia embora sem saber se ele estava bem. Não sou desumana. Mas também não ia voltar correndo feito cachorro que apanha e volta. 5 minutos depois, Dr. Fabrício apareceu. Dona Neuza, ele está acordando. A enfermeira está lá. Foi um desmaio emocional. Nada grave. Mas... Ele hesitou. Ele está pedindo pela senhora. Implorando, na verdade. Ele está bem o suficiente para continuar o procedimento do saque? Dr. Fabrício piscou, surpreso com a frieza da minha pergunta. Está sim, mas talvez seja melhor remarcar. Não, ele veio sacar o dinheiro. Deixa ele sacar. Levantei. E eu vou assistir. Voltei para a sala VIP. A cena era patética. Renato estava sentado no chão, apoiado na parede, a gravata afrouxada, o cabelo bagunçado, o rosto ainda pálido. Tinha um hematoma se formando na testa onde bateu ao cair. A enfermeira, uma moça jovem, de jaleco branco, estava verificando a pressão dele. Jéssica estava agachada ao lado, as mãos no rosto dele, tentando parecer a esposa preocupada. Mas nos olhos dela eu vi outra coisa: cálculo. Ela estava preocupada, sim, mas não com o Renato. Com o dinheiro que ele podia ou não conseguir sacar naquele estado. Quando o Renato me viu na porta, os olhos dele encheram de lágrimas. Mãe! A voz saiu fraca, quebrada. Entrei. Sentei na mesma poltrona de antes. Cruzei as pernas. Esperei. A enfermeira terminou o procedimento. Pressão está normal agora. Foi choque emocional mesmo. O senhor precisa ficar calmo, respirar fundo, beber água. Ela ofereceu um copo. Renato pegou com as mãos tremendo. Bebeu em goles pequenos. Eu vou deixar vocês conversarem, a enfermeira disse discreta, saindo e fechando a porta. Dr. Fabrício ficou, mas se posicionou num canto discreto, mexendo em papéis, fingindo que não estava ouvindo. O silêncio na sala era denso, pesado. Foi Renato quem quebrou, a voz saindo rouca. Mãe, eu não tenho palavras. Então não fala. Minha voz estava calma, gelada. Assina os papéis, pega teu dinheiro e vai viver tua vida de milionário. Não! Ele tentou levantar, mas as pernas ainda estavam fracas. Ficou de joelhos. Não, mãe, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê, Renato? Olhei para ele nos olhos. Explica como você me chamou de peso morto. Explica como você me expulsou da tua casa por eu pedir R$ 1.800. Explica como você ficou sentado no teu apartamento, comendo sushi de R$ 300, enquanto eu estava no sofá invisível. Vai, explica. Ele baixou a cabeça. As lágrimas pingaram no chão de mármore. Eu fui um lixo. Eu sei. Eu não tenho desculpa. Você está certo. Não tem desculpa. Respirei fundo. Sabe o que mais dói, filho? Não é nem o desrespeito. É saber que você só está arrependido porque descobriu que eu tenho dinheiro. Se eu tivesse entrado aqui pobre, de fato, pedindo esmola como a Jéssica sugeriu, você teria me enxotado de novo. Não, não é verdade. Ele levantou a cabeça, desesperado. Eu já estava me sentindo mal desde domingo. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito. A Jéssica percebeu, me perguntou o que era, e eu disse que tinha tratado a senhora mal. Ah, é? Olhei para a Jéssica. E o que sua esposa disse quando você contou isso? Jéssica ficou vermelha. Desviou o olhar. Renato também desviou. Fala, Renato, o que ela disse? Silêncio. Ela disse que você tinha feito certo. Não era pergunta, era afirmação. Disse que você precisava estabelecer limites e que eu ia virar uma sanguessuga.
Não foi? Jéssica explodiu. Olha, dona Neuza, eu não sabia que a senhora tinha dinheiro. Se eu soubesse... Aí está. Bati a mão no braço da poltrona com tanta força que todos pularam. Esse é o problema. Se eu soubesse que a senhora tinha dinheiro, é só isso que importa para vocês. Dinheiro, não caráter, não história, não amor, só dinheiro. Levantei da poltrona, peguei minha bolsa. Mãe, não! Renato tentou levantar de novo, conseguiu dessa vez, cambaleou até mim. Por favor, me dá uma chance. Uma chance de consertar isso. Consertar? Ri. Mas não tinha humor nenhum naquela risada. Renato, você não quebrou um prato, você quebrou 42 anos. Como é que conserta isso? Me diz. Eu vou mudar, eu prometo, eu vou ser o filho que a senhora merece. Não, balancei a cabeça. Você vai ser o que você sempre foi. Um homem que mede o valor das pessoas pela conta bancária delas. E sabe de uma coisa? Eu não quero um filho assim. O rosto dele se desfez. Literalmente se desfez. A boca tremeu, os olhos transbordaram, o corpo inteiro começou a sacudir com soluços. Mãe, eu te amo. Talvez você ame. Minha voz estava firme agora, sem raiva, sem dor. Apenas final. Mas amor que só aparece quando convém. Amor que depende de conta bancária. Amor que vem depois da humilhação. Esse tipo de amor eu não preciso mais. Olhei para Dr. Fabrício. Doutor, eu já finalizei tudo o que precisava aqui. Pode continuar com o atendimento do Sr. Renato. Sim, dona Neuza. Me virei para sair. Mãe, por favor! Renato gritou, a voz ecoando na sala inteira. Não me abandona, eu preciso da senhora. Parei, virei de volta e olhei para ele, para aquele homem de 42 anos, chorando feito criança, desesperado, destruído. E disse a frase que eu tinha ensaiado na minha cabeça a noite inteira. Renato, eu não te abandonei. Você me expulsou. Existe diferença. E agora você vai ter que viver com essa escolha. Você ganhou 18 milhões de reais na loteria. Parabéns. Compra o que você quiser. Viaja para onde quiser. Casa nova, carro importado, roupas de grife. Tudo que sempre quis. Mas tem uma coisa que você não vai conseguir comprar de volta. Fiz uma pausa. O maior prêmio que você já teve. Uma mãe que te amava incondicionalmente. Sem dinheiro, sem interesses, sem condições. Só amor. E isso, meu filho, isso não tem resgate. Não tem segunda via. Não tem como recuperar. O choro dele se transformou num uivo. Um som de dor tão profundo que até Dr. Fabrício baixou os olhos, desconfortável. Jéssica tentou uma última cartada. Dona Neuza, a senhora está sendo injusta. Renato errou, mas todo mundo merece uma segunda chance. A senhora não pode jogar fora a família assim. Olhei para ela com tanto desdém que ela deu um passo para trás. Família? Repeti a palavra devagar. Jéssica, onde você estava quando esse menino chorava com febre e eu passava a noite acordada esfriando a testa dele? Onde você estava quando eu vendia meu almoço para pagar o lanche dele na escola? Onde você estava nos 15 anos que eu acordei de madrugada para fazer marmita? Você não sabe nada sobre família. Você sabe sobre interesse. E agora que descobriu que eu também tenho dinheiro, de repente virei família que não pode ser jogada fora. Ela ficou muda. Renato, olhei para meu filho uma última vez. Eu libero você da culpa. Pode viver tua vida. Feliz, rico, livre da mãe pobre que atrasa. Eu vou fazer o mesmo. Vou viver minha vida. E pela primeira vez em mais de 40 anos, vou viver para mim. Saí. Dessa vez, não ouvi nenhum baque, nenhum desmaio. Só ouvi choro. Um choro de homem que tinha acabado de perceber que existem perdas que dinheiro nenhum repõe. No elevador, sozinha, olhei para o relógio do Altamiro no meu pulso. Eram 3h15 da tarde. Consegui, amor, sussurrei para o relógio. Consegui a justiça que você merecia e consegui finalmente a dignidade que eu mereço. As portas do elevador se abriram no térreo. Saí. A luz do sol bateu no meu rosto.
E pela primeira vez em décadas, aquela luz não me pareceu pesada. Pareceu liberdade, porque existe um tipo de vitória que não vem com festa, com comemoração, com gritos de alegria. Vem com silêncio, com paz. Com a certeza de que você fez o que precisava fazer, mesmo que doesse, especialmente quando doía. Os dias que se seguiram foram estranhos. Não ruins, não bons, apenas diferentes. Acordava de manhã e não tinha marmita para fazer. Não tinha roupa de ninguém para lavar. Não tinha telefone tocando com Renato pedindo alguma coisa, porque ele nunca pedia nada mesmo. Então nem isso mudou. Mas a diferença era interna. Era eu olhando no espelho e vendo outra pessoa. Uma pessoa que tinha dito não. Que tinha estabelecido limites. Que tinha escolhido a própria dignidade. Na quinta-feira, 2 dias depois da cena no banco, meu telefone tocou 47 vezes. Todas do Renato. Eu contei. Não atendi nenhuma. Ele mandou mensagens, dezenas delas. Mãe, por favor, atende. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Eu sei que errei. Deixe eu consertar. Mãe, não me ignora assim. E por último, às 11 da noite. Eu te amo. Sempre amei. Só não sabia demonstrar. Me perdoa. Deixei todas no visto. Porque perdão não é sobre palavras bonitas digitadas às pressas. Perdão é sobre mudança real. E mudança não acontece em 2 dias. Na sexta-feira, comecei a organizar minha viagem. Dr. Eugênio tinha me conectado com uma agência especializada em viagens para a terceira idade. A atendente, Carla, foi incrível. Montou um roteiro de 6 meses pela Europa. Paris, Roma, Barcelona, Lisboa, Amsterdã, Praga. Dona Neuza, a senhora vai amar. Vai conhecer lugares que só via em filme. Vai comer comida de verdade. Vai viver. Viver. Que palavra estranha aos 67 anos. Como se eu tivesse passado todas essas décadas apenas sobrevivendo. E talvez tivesse. No sábado, Renato apareceu na minha porta. Eram 3 da tarde. Eu estava organizando documentos para a viagem quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico e lá estava ele. Sozinho dessa vez. Sem Jéssica. Camisa amarrotada, olheiras fundas, cabelo sem gel, barba por fazer. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Não abri a porta, mas falei através dela. Renato, não quero visitas. Mãe, por favor, só 5 minutos. Não, eu preciso falar com a senhora. E eu preciso de paz. Vá embora. Ouvi um soluço do outro lado. Mãe, a Jéssica foi embora. Isso me fez pausar. O quê? Ela foi embora, pegou as coisas e foi para a casa dos pais. Disse que casou comigo achando que eu era uma coisa e descobriu que sou outra. Que não quer ficar com um homem que trata a própria mãe daquele jeito. Ironia suprema. A mulher que tinha me tratado como lixo durante 3 anos agora usava isso como desculpa para abandonar o navio. Sinto muito, Renato, mas não é problema meu. Eu sei! A voz dele subiu, desesperada. Eu sei que não é. Eu só queria que a senhora soubesse que eu tô sozinho agora. Tô sozinho e percebendo o quanto eu estraguei tudo. O dinheiro tá aqui, os 18 milhões, mas eu não consigo nem olhar para a conta sem sentir nojo de mim mesmo. Encostei a testa na porta. Fechei os olhos. Respirei fundo. Renato, você precisava cair para aprender a levantar direito. Eu não posso fazer isso por você. Mas eu preciso da minha mãe. Não, filho. Você precisa aprender a ser um homem decente. E isso você só consegue sozinho. Quando você conseguir, se conseguir, talvez a gente converse. Mas não agora. Agora eu preciso viver minha vida. Silêncio do outro lado. Depois, passos se afastando. Ouvi o barulho do carro dele ligando e indo embora. Abri a porta 10 minutos depois. No chão, um envelope. Dentro, um cheque de 2 milhões de reais em meu nome e um bilhete. Mãe, sei que dinheiro não compra perdão,
mas quero que saiba que reconheço tudo que a senhora fez por mim. Esse dinheiro é seu. Sempre foi. Porque tudo que eu tenho foi a senhora que construiu. Te amo. Mesmo não merecendo ser amado de volta. Renato. Rasguei o cheque. Não por raiva, mas porque eu não precisava do dinheiro dele. Eu tinha o meu, conquistado com 40 anos de luta e dignidade. E mais importante, eu tinha aprendido que existem coisas que dinheiro não compra, não repõe, não conserta. Uma semana depois, embarquei para Paris. Primeira classe. Champanhe no avião. Poltrona que vira cama. Filme francês com legenda. E quando o avião decolou de Brasília, olhei pela janela vendo a cidade ficar pequena lá embaixo e senti algo que não sentia há décadas. Esperança. Não esperança de que Renato mudasse, não esperança de família perfeita. Esperança em mim mesma, na minha capacidade de recomeçar aos 67 anos, de viver sem carregar ninguém nas costas. Porque, no fim das contas, a maior lição que dei para meu filho não foi com palavras. Foi mostrando que uma mulher não precisa de validação de ninguém, nem de filho, nem de nora, nem de sociedade, para ter valor. Ela sempre teve, só precisava acreditar nisso. O outono em Paris tinha algo de mágico. As folhas douradas caindo na Champs-Élysées, o cheiro de croissant fresco nas padarias, o som do acordeão tocando perto da Torre Eiffel. Eu passei 6 meses vivendo, não sobrevivendo, vivendo de verdade. Conheci uma brasileira em Roma, a Teresa de Salvador, 63 anos, viúva também. Viramos amigas inseparáveis. Tomávamos vinho em bistrôs de Barcelona, andávamos de gôndola em Veneza, ríamos de bobagens em Lisboa. Pela primeira vez, eu tinha amigas da minha idade que entendiam minha história porque tinham histórias parecidas. Neuza, você tá diferente, Teresa me disse num café em Amsterdã. Tá com aquele brilho no olho de quem se encontrou. E ela estava certa. Eu tinha me encontrado. Voltei para Brasília em outubro. O voo aterrissou às 6 da manhã e quando pisei no aeroporto internacional, senti o ar seco característico da cidade me receber. Estava em casa. Mas era uma casa diferente agora. Porque eu era diferente. Reformei minha casa com R$350 mil. Troquei o telhado, refiz o banheiro, coloquei piso novo, pintei tudo. Comprei móveis novos, nada extravagante, mas confortável, bonito, meu. A geladeira nova, grande, de inox, ficou linda na cozinha reformada. Criei um fundo de R$500 mil para ajudar mãe solo de Ceilândia. Chamei de Fundo Altamiro Tavares, em homenagem ao meu marido. Todo mês, 5 mulheres recebiam auxílio para creche, material escolar, cesta básica. Dona Edileuza, minha vizinha, virou coordenadora do projeto. E comecei a dar aulas de costura para jovens da comunidade. De graça, porque eu sabia o que era não ter opção, não ter saída, não ter esperança. Renato tentou contato 52 vezes durante minha viagem. Mensagens, ligações, e-mails. Eu respondi apenas uma vez, depois de 3 meses. Estou bem, vivendo minha vida. Quando voltar, a gente conversa. Talvez. 2 dias depois que voltei, ele apareceu de novo na minha porta. Era domingo de tarde. Toquei a campainha e, quando abri, quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido uns 15 quilos. Barba curta bem feita, roupas simples, calça jeans e camisa polo, olhos claros, mas cansados. E nas mãos, nada, sem presentes caros, sem flores exageradas, só ele. Oi, mãe. Oi, Renato. Ficamos ali na porta, nos medindo. Posso entrar? Hesitei, mas assenti. Ele entrou e parou no meio da sala, olhando tudo, a casa reformada, os móveis novos, as fotos da minha viagem na parede. A casa tá linda, mãe. Obrigada. Silêncio desconfortável. Eu não ia facilitar, não dessa vez. Ele começou, a voz falhando. Eu passei esses 6 meses fazendo terapia, 2 vezes por semana. A terapeuta me fez enxergar muita coisa. Sobre mim, sobre como eu tratei a senhora, sobre tudo. Não respondi, apenas ouvi. A Jéssica não voltou. Pediu divórcio.
Ficou com metade dos 18 milhões, segundo o regime de comunhão parcial de bens. 9 milhões para cada. E sabe de uma coisa? Eu nem me importei, porque eu percebi que ela nunca me amou. Ela amou a ideia do que eu poderia dar para ela. Renato, eu não preciso saber da sua vida conjugal. Eu sei, mas eu preciso te contar. Preciso que a senhora entenda que eu acordei. Tarde, muito tarde, mas acordei. Ele respirou fundo. Eu não vim pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Vim pedir uma chance. Uma chance de construir uma relação de novo, do zero, como adultos, com respeito. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi algo diferente. Não era mais aquele homem arrogante, cego por dinheiro. Era alguém quebrado tentando se reconstruir. Renato, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei, e não espero que confie agora. Só espero que me deixe tentar provar, com tempo, com ações, que eu mudei. Sentei no sofá novo. Ele ficou de pé, esperando permissão para sentar. Não dei. Ainda não. Se eu aceitar isso, e é um SI bem grande, vai ser com condições. Primeira, terapia contínua, não é negociável. Segunda, você me trata com respeito sempre, tenha eu dinheiro ou não. Terceira, eu não sou muleta emocional. Você resolve seus problemas, eu resolvo os meus. Quarta, limites. Eu tenho minha vida agora, viagens, projetos, amigas. E você vai respeitar isso. Aceito. Tudo. E quinta, fiz uma pausa. Perdão não é esquecimento. Eu vou perdoar porque é melhor para mim, não para você. Mas eu nunca vou esquecer o que você me fez sentir. E você vai ter que viver com isso. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu entendo e aceito, porque eu também não vou esquecer. Vou carregar isso como lembrança do homem que eu nunca mais quero ser. Fiquei em silêncio por um longo momento. Depois, apontei para a poltrona. Senta, vou fazer café, e você vai me contar direito como foi essa terapia. Vi o alívio tomar conta do rosto dele. Não era perdão completo, não era tá tudo bem. Era um começo, pequeno, frágil, mas honesto. Enquanto preparava o café na cozinha, olhei para o relógio do Altamiro que agora ficava numa prateleira especial que mandei fazer. Ele não vai ser o filho perfeito que eu sonhei, sussurrei para o relógio. Mas talvez, com o tempo, ele seja um filho decente. E talvez isso seja suficiente. Porque, no fim, a maior lição que aprendi nesses 6 meses não foi sobre vingança ou justiça. Foi sobre mim mesma, sobre saber que eu mereço respeito, que eu tenho valor, que eu não preciso me anular para ser amada. E se Renato aprendeu algo, foi isso. O dinheiro não revelou quem ele era, apenas mostrou quem ele escolheu ser. E agora, sem as máscaras, sem as desculpas, ele tinha a chance de escolher de novo. Desta vez, eu esperava que ele escolhesse melhor. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo e qual foi a parte que mais te emocionou. E se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recuperar a própria dignidade, compartilhe esta história, porque no fim, todos nós merecemos ser vistos, valorizados e amados pelo que realmente somos, não pelo que temos.